Eu me chamo Francisco Castro, sou pastor aqui em Itaituba, no Pará, e você está no canal Pela Fé, @Castro48. Quando você for acessar, se você colocar apenas @Castro48, você vai encontrar o canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixe aí o seu like, compartilhe, não esqueça de ativar o sino das notificações e faça o teu comentário, porque em cima do teu comentário é que nós vamos estar produzindo vídeos de acordo com a tua necessidade ou com a tua sugestão. Faça o teu comentário independente de qual seja, para a gente será uma honra estar aí respondendo. E você que já é inscrito, muito obrigado por fazer parte da nossa família, Pela Fé, @Castro48. Muito obrigado de coração por você que está conosco, nos acompanhando, nos dando o privilégio de estarmos fazendo a obra de Deus, contando com o teu apoio, contando com aí as suas orações, né? Os seus votos de que vai dar certo. Para a gente é uma honra ter isso conosco. Irmãos, nós estamos aqui agora de tarde, eu, pastor Francisco Castro, o auxiliar Jean, o diácono Valdenor e o irmão Edson. E nós iremos comentar agora, aí o nosso cameraman, que é o irmão Jefferson, que está ali por trás desta câmera. Nós vamos comentar agora aqui a respeito de um assunto muito pertinente para os dias atuais e que é pouco visto, ele é bem ignorado. O apóstolo João, o irmão João, ele citou que há pecados que são para a morte e esses ele pede que não oremos por ele. Ele pede sobre esses pecados que nós não devemos orar por essas pessoas que cometeram esse pecado para a morte. Mas o que significa este pecado para a morte? É algo bem interessante para nós vermos. É bem difícil de interpretar, de saber qual é o pecado que é para a morte. E assim eu quero aqui saber a opinião de cada um dos irmãos. Nós vamos estar comentando aqui. Quero já lembrar que nós não somos o dono da razão. Você que vai assistir esse vídeo, talvez faça parte de uma outra denominação. Eu sou assembleiano. Talvez você faça parte de um outro credo. Talvez você não concorda. É um total direito e eu respeito isso. Viu? Então nós não somos aqui dono da razão. Porém, essa é a nossa interpretação. É um comentário breve para até despertar em você o desejo de estar estudando a palavra de Deus. Amém? Dito isto, vamos para o comentário. Irmão Ailton também é auxiliar na igreja, e o irmão Ailton também vai fazer o seu comentário a respeito, né? O diácono Valdenor primeiramente faz o seu comentário, e logo em seguida o irmão Ailton também estará fazendo aí o seu comentário. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Sim, bom, irmão, para mim, no meu ponto de vista, o pecado para a morte gera consequências, tanto materiais como espirituais. Às vezes nós entristecemos tanto a Deus que Deus se afasta de nós. E ao Deus afastar de nós, bate dúvidas em nosso coração, bate desejos pecaminosos que pecamos contra Deus. Como, por exemplo, a blasfêmia contra o Espírito de Deus, onde hoje nós podemos presenciar muitos brincando com as coisas santas de Deus, onde cada um que tem a sua religião fora parte, não brinca com as coisas, com o pessoal da macumba não brinca, candomblé não brinca com as coisas deles. E hoje, na realidade que estamos vivendo, estamos vendo muitas pessoas brincando com as coisas de Deus, onde não é para nós fazermos isso. E muitos não têm mais esse entendimento que gera um pecado da morte. Nós temos também, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Efésios, no capítulo 5, para a igreja de Éfeso, capítulo 5, do verso 14, que ele diz para aquele povo despertar dentre os mortos, aonde hoje muitos estão vivendo como os mortos, vivendo sem mais desejo, vivendo para este mundo, onde o apóstolo João, ao escrever a sua carta, ele diz no capítulo 2, do versículo 15, ele diz: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E às vezes nós estamos amando mais o mundo, os bens materiais. Às vezes mentimos para o nosso próximo. Às vezes deixamos de falar a verdade para o nosso próximo, para não entristecer. Porque às vezes, para não entristecer o nosso amigo, achando que aquele que está perdido é nosso amigo. E às vezes deixamos de falar a verdade, aonde entra o pecado da mentira, que temos exemplo, os exemplos entre o Ananias e Safiras, que ali mentiram para o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro disse que eles não mentiram para o homem, mentiram sim para o Espírito Santo. E hoje nós presenciamos muito isto, mentira dentro das igrejas, pessoas mentindo uns aos outros, como se Deus não está
prestando atenção, onde Deus está vendo e a humanidade pecando exageradamente. Só que um dia todos vão prestar conta dos nossos atos. Nós temos que analisar que um dia todos nós vamos prestar conta com Deus. E será, a pergunta é para os demais irmãos, será que nós estamos preparados para sentar com Deus ao seu lado e Deus fazer uma entrevista com nós? O que nós temos para apresentar diante dele? Será que nós tenhamos uma vida santa? Porque o apóstolo Paulo, ele diz à igreja de Efésios, no capítulo 5, do verso 1, ele diz: "Sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados." Será que nós estamos sendo imitadores de Deus? Será que alguém ou alguma coisa está nós olhando, nos observando, porque a vida do cristão é um livro aberto? Ou nós vivemos escondidos? Porque não adianta o homem querer viver escondido aonde Deus está nos observando. E eu agradeço a oportunidade. Diácono Valdenor, deixa eu falar uma coisa. Só perguntar, né? O que é o pecado que é para a morte? O que é o pecado? Que essa é a pergunta que está permeando, né? Cada um colocou aqui a sua exposição, o que leva a pessoa a esfriar, o que leva a pessoa a se afastar de Deus, o que leva a igreja a estar sofrendo consequências devido aí o pessoal que estão às vezes dentro da igreja, mas fazendo um monte de coisa errada, né? Aí, mas assim, o que é o assunto que foi lançado, o que é o pecado que nós não devemos orar pela pessoa, porque é um pecado para a morte. E o João disse, há pecados que eu digo que não orem. Então, gostaria de que os irmãos colocassem mais e voltassem mais em cima dessa pergunta. Qual é o pecado que é para a morte, que nós não devemos mais orar pela pessoa? Eu vejo que seja o pecado consciente, onde nós sabemos que estamos errados e continuamos errando. Então, às vezes nós meditamos a palavra, vemos alguém falar, sabemos que estamos errados, mas continuamos errando. Esse é o pecado consciente, esse acredito eu que pode levar à morte. Agora aquele que é inconsciente, que às vezes nós vamos andando aí, tropeçamos sem querer, esse há perdão. Agora porque peca consciente, sabendo que está errado, sabendo que está desagradando a Deus, esse gera a morte. Irmão Edson é um dos que estava aqui na hora que começou, e aí ele disse também que queria também saber a respeito disso. O irmão Jean já deu aí a sua interpretação, o diácono Valdenor também já deu aí a sua interpretação, e agora nós queremos saber do irmão Edson, o que ele acha, o que é esse pecado que é para a morte. Irmão Edson. Bom, que nem no começo eu tinha uma dúvida, porque eu acho que praticamente todo pecado, eu acho que até quem é cristão, quem não é cristão, ele comete pecado, eu acho que ele sabe que é errado. Por isso que a minha dúvida era essa, qual que é o pecado que é para a morte? Eu queria que os mais letrados aí me explicassem. Bom, irmão Edson, ele usou a palavra mais letrado, olha irmãos, maravilha, né? Aqui todos nós somos leigos em determinados assuntos. Todos nós aqui temos certa dificuldade. Porém, está conosco o irmão Ailton. O irmão Ailton vai também trazer ali a sua interpretação. Irmão Ailton, chega para cá. Senta aqui nessa cadeira. Vamos ouvir aqui o irmão Ailton também trazendo um pequeno trecho, explanando o que ele entende sobre o que é pecados, que é para a morte. Irmão Ailton, dê aí a sua interpretação. Verdade, Senhor. É o pecado. Sempre eu tenho um ditado que diz assim, acima de uma ação tem uma reação. Tudo gera consequência, né? Se você plantar um pé de feijão, ele tem que dar feijão. Ele não vai dar melancia nem abóbora, né? Então, o crente, né? Ele sabe o pecado. Ele vai se ele quiser, né? Igual, ele tem sua esposa, ele vai se adulterar com outra, é um pecado, né? E, meus amados, quero dizer nessa tarde, né, nós cristãos, né, que nós somos conhecedores da palavra, se nós pequemos nessa área, né, porque assim, o homem, a carne do homem é fraca, sempre eu falo, a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina, né, o pecado não é vitamina, e se erremos, procura seu auxiliar, seu pastor, pastor, pequei nessa área, eu quero me reconciliar, eu quero um conselho do Senhor, procurar o seu líder, né, e pedir
oração, né? E eu quero dizer também, para esses que estão desviados, né? Esses irmãos que estão desviados, estão afastados do caminho do Senhor, volte quando é tempo, porque Jesus está voltando. Pode ser até agora ou daqui a pouco. E se você morrer sem Cristo, você sabe que você vai para o inferno, né? Não é eu que estou julgando, mas sim a Bíblia diz, né, Renato? E você é conhecedor da palavra. E aqueles que não, ainda que não é conhecedor da palavra, vem para os pés de Cristo. Jesus está voltando. Jovens, né? Jovens que estão jogados aí no mundo das drogas, né? Possa vir também aceitar Jesus como Salvador da sua vida, né? Porque o único caminho que leva à salvação é Jesus. Outro não leva, né? Eu, nessa tarde, eu quero deixar uma boa tarde. E a paz seja a todos e agradecer a oportunidade. Irmãos, mais uma vez, eu quero dizer a vocês aqui, nós todos que estamos aqui e você que está aí do outro lado. Você está dando para perceber que isso aqui não foi nada programado, não está? Está dando para entender que aqui não foi nada programado. Esse aqui falou de um assunto, aquele falou de outro, aquele falou de outro, esse aqui até que trouxe mais. Porém, não nos atemos de forma nenhuma ao assunto principal. Esse aqui pregou um evangelho muito bom. Bom, Ailton deu aí um alerta, né? Jesus é o nosso único caminho que conduz à salvação, né? Diácono Valdenor falou a respeito do mundo de pecado, muito bacana. O auxiliar Jean falou também, expôs aí a sua condição. Disse que o adultério é um dos pecados que são extremamente ofensivos, né? Que não há pecado grande nem pecado pequeno. Todo pecado é pecado. Todo pecado é iniquidade. E esses pecados vão levar o homem para o inferno. Porém, há pecados que eles ferem mais a lei do amor. No caso do adultério, ele fere mais a lei do amor. Por quê? Se eu, digamos, me prostituir sendo solteiro, digamos que eu venha a cometer aí uma atrocidade eu sendo solteiro. Então, o que vai acontecer? Isso vai prejudicar a minha pessoa. Porém, se eu trair a minha esposa, eu vou ferir a lei do amor em vários sentidos. Por quê? Porque eu vou quebrar meu relacionamento com Deus, vou ferir a confiança da minha esposa, vou machucar minhas filhas que vão estar ali fazendo parte desse negócio, elas vão acabar sendo afetadas por esta situação. E o pior de tudo, a minha própria pessoa, que eu perdi o respeito por mim mesmo. Quando nós cometemos esse tipo de atitude, nós não estamos desrespeitando o outro. Nós estamos desrespeitando a nós mesmos. O primeiro que é desrespeitado é nós. Depois, sim, a outra pessoa. Nós perdemos o respeito e aí cometemos isso aí. Porém, não é esse o caso aqui. A pergunta era o que é pecado para a morte e o que não é pecado para a morte. Então, vamos voltar aqui ao assunto principal. Eu sei que vai ter palavras aí que eu corro até o risco, né, do YouTube me travar. Depois eu vou dar uma olhada, nem sei se eu vou poder postar. Mas, porque são palavras aí que o YouTube não concorda. Mas a política do YouTube ela não aceita. Mas eu vou falar para vocês aqui um pouco a respeito do pecado para a morte. Todo pecado mata. Romanos, Paulo explicou isso, não foi? Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então todo pecado mata, seja ele um pecadão, seja ele um pecadinho, seja a mentira, como o Jean bem citou aqui, uma mentira generalizada, né? Seja ela uma mentirinha ou uma mentirona, não importa, vai levar o camarada para um lugar de tormento. Por quê? Ou para um tribunal, para acertar com Deus, porque acho que todos aqui concordam, nós somos eternos. O homem é eterno. O homem morreu, não acabou. Não acaba com a morte. Então, depois vai vir a ressurreição e depois vai vir o acerto de conta. Porém, a mentira é um dos pecados. Mas há pecados como o engano, a lascívia, há pecados como a soberba, a arrogância e tantas outras coisas que a gente não pode falar as palavras corretas porque senão o YouTube dá o strike. Mas olha só, esses pecados, ou qualquer pecado, eles levam o homem à morte. O grande problema da rejeição, o grande problema do pecado que não tem perdão, é o pior pecado de todos. O pecado que não tem perdão é o pior pecado de todos eles. E qual será esse pior pecado? A blasfêmia contra o Espírito Santo? Sim.
Mas o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É uma contínua rejeição do Espírito de Deus. É uma contínua rejeição das advertências divinas. Eu não quero saber de Deus. O pior pecado que o ser humano pode cometer nessa terra é rejeitar a salvação dada através de Jesus. Não existe outro. Não existe outro pecado. E é bom você que está assistindo isso aqui, analisar bem aí a sua vida, fazer uma autoanálise, porque alguns vão ver esse vídeo e estão até afastados. Foram crentes, foram pessoas que tiveram ministério, foram pessoas que pregaram para os outros, foram pessoas que tiveram um relacionamento com Deus, se alegraram, provaram dons espirituais e hoje estão caídos. E choram com vontade da casa do Pai, mas têm vergonha de voltar. Por quê? Porque estão aprisionados com as cordas da iniquidade, como disse Salomão aos Provérbios. Estão aprisionados com as cordas da iniquidade. Outra coisa é, quando nós pecamos, Isaías capítulo de número 61, se não me falha a memória, o verso de número 10, Isaías diz que eles foram tão rebeldes contra o Espírito Santo, naquela travessia lá do deserto, que o Espírito Santo mesmo se tornou inimigo deles e passou a lutar contra eles. Por quê? Porque o Espírito Santo advertia, dizia, olha, tu está errado, ia ao coração. Quem convence o homem da justiça, do juízo do pecado? Segundo o capítulo 16, o verso número 8 do Evangelho que João escreveu. O Espírito Santo. Então, eles foram tão rebeldes, o Espírito Santo ia lá e mostrava a eles, olha, isso está errado. Não pode caminhar por aí, tem que se desviar disso aí, tem que se afastar disso aí. Mas a pessoa brincava com o pecado. E acabou que endureceu o coração, porque é uma verdade, hoje nós pecamos, nós sentimos ali uma dor imensa pelo nosso pecado. Amanhã nós cometemos o mesmo pecado, nós já não sentimos mais a mesma dor. Aquilo vai meio que conformando ali com a situação. Aí depois da manhã aquele pecado para nós se tornar o corriqueiro, já não sentimos mais nada por pecado. Já não fazemos mais nada por causa da nossa atitude. Já não nos sentimos mais acusados. Isso Paulo chamou de conformismo. Paulo disse que estamos se conformando com este mundo. Ou mente cauterizada. Paulo disse que o Satanás, o inimigo, o dono do reino das trevas, o chefe, o príncipe deste mundo, ele cauteriza a nossa mente. Aí agora nós começamos, como disse o Jean, nós mentimos hoje. Aí nós sentimos mal, mas nós não pedimos perdão, não pedimos desculpa, e amanhã nós continuamos mentindo. Chegou a hora que nós viramos mentiroso nato. Quem não conhece um crente que é mentiroso? Quem não conhece um crente que gosta de ser piadista, leva as coisas na molecagem? Parece que nunca amadureceu. Quem não conhece um crente da mente totalmente poluída? Quem não conhece um crente, que ele é crente dentro da igreja, mas fora dela nem aparenta? Quem nunca aconteceu isso? Então este pecado, resumindo tudo aqui, este pecado que é chamado pecado para a morte, é uma contínua rejeição da advertência do Espírito de Deus para nós. É uma contínua rejeição, o Espírito de Deus está dizendo, tu está errado, muda de atitude, você está caminhando errado. E chega uma hora que já não há mais solução, não há mais jeito. Por quê? Porque a Bíblia diz que o homem muitas vezes é repreendido, ele endurece a cerviz. Será quebrantado de repente sem que haja cura. Não é assim? O homem que muitas vezes ele é repreendido, ele endurece a cerviz. E aí chega uma hora que ele vai ser quebrantado de repente sem que haja cura. Não tem mais jeito. Porque ele rejeitou, e rejeitou, e rejeitou, e chega uma hora que não tem mais solução. Então este aí é mais ou menos o pecado que é para a morte. E por que eu não devo orar então por essas pessoas que estão desse jeito? Porque eles não querem. O Samuel, uma certa feita, foi orar pelo Saul, e Deus disse para Samuel, Samuel, não ore por este povo, e nem levante por eles clamor. Não ore porque eu já rejeitei Saul, perdão. Não ore por ele porque eu já rejeitei Saul. Entendeu? Outra feita, eles foram orar pelo povo de Israel, se não me falha a memória, foi Jeremias. Se não me falha a memória, Jeremias foi orar pelo povo de Israel no capítulo de número 8, se não me falha a memória. Ele foi orar, vai 16, ele disse, eu vou orar aqui. Deus disse para ele, não ore por este povo, nem levante por ele clamor. Tu não vê o que eles andam fazendo na cidade de Judá e na rua de Jerusalém? Então, a contínua rejeição, uma permanência no pecado de livre e espontânea vontade, gera ali também uma morte espiritual, pela qual Deus não pede que oremos. Para aquele que está morrendo, há um conselho do apóstolo Paulo, e não é para você orar. O conselho do apóstolo Paulo está lá em Efésios, capítulo 5, verso 14. O que está escrito lá, Diácono Valdeiro? Pelo que diz, desperta tu que dorme dentre os mortos, levanta-te, porque Cristo ainda te esclarecerá. Está vendo aí o que está escrito? Efésios 5,14. Pelo que diz, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, que Cristo quer te esclarecer. Está perto do pecado da morte? Cuidado. O livro de Provérbios, ele diz que o homem desviado do caminho do entendimento, ele vai repousar na congregação dos mortos.
Então, se nós não buscarmos o entendimento da palavra, se nós não buscarmos o entendimento de nós mesmos, Jeremias 3,40, irmãos, ele diz para nós pegar o nosso coração e esquadrinhar ele, colocar ele no esquadro, para saber como é que verdadeiramente nós estamos. Se nós estamos bem, glória a Deus. Se nós estamos mal, vamos fazer uma limpeza. Por quê? Porque se nós não fazemos a limpeza, tem como... Eu queria que os irmãos me respondessem uma coisa. Tem como Deus habitar em templo cheio de imundícia? Não. Tem como nós servir a Deus e o mundo? Não. Tem como andar de mundada com Deus e com Belial? Não. Então nós temos que mudar nossas atitudes. Esta é a realidade, porque senão acaba se tornando um pecado para a morte. Porque todo pecado, João disse assim, há pecados que não são para a morte. O pecado que não é para a morte é aquele que eu me arrependo. Qualquer pecado que eu vou me arrepender não é para a morte. Quem lembra que Pedro traiu Jesus, negou a Cristo? Era um pecado para a morte. Judas vendeu Jesus e foi se matar. Pedro negou a Cristo, era um pecado para a morte, mas ele se arrependeu. No que se arrepende, aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Misericórdia. Então, no que nós confessamos e deixamos, não há pecadão e nem pecadinho. Agora, o grande problema nosso hoje é que o que vai levar o homem para o inferno, o que vai fazer o homem perder o direito de vida eterna, é os pecadinhos. Os pecadinhos de estimação. E um outro dia nós podemos falar sobre eles. Um grande abraço a todos. Não esqueça de deixar o seu like. Em o nome de Jesus de Nazaré, que isto sirva para ele ajudar, para a glória de Deus Pai. Amém? E amém. Muito obrigado a todos.